Deus é o dono do lugar. Aqui quem fala é Everson Montanha, estúdio Filma Vídeo, com Roberta Alves, co-criando um projeto incrível. 4º episódio de hoje, que a gente está trazendo aqui para BH, né, e no estúdio maravilhoso. Roberta, o que tá achando aí até agora? Maravilhoso, além da expectativa. O estúdio, além da expectativa, o papo aqui de crescimento, vários insights, várias conexões, maravilhoso. Maravilhoso. Maravilha. E quem tá com a gente hoje? Jordana Lamar. Ela é psíquico, era um monte de coisa, gente. E uma coisa que eu quero ressaltar, Montanha. Sabe onde eu conheci a Jordana? Eu fui fazer um curso para aprender negociação. Verdade. Foi. Ela foi, me ensinou tudo, depois a gente conectou de novo. E olha, quem diria, ela tá na mesa com a gente. Isso. É um luxo. Jordana se apresenta pra galera. Estou muito grata por você ter aceitado o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, tá? Sei que vai ser um aprendizado incrível. E sou muito grata pelo aquele momento que a gente teve de conexão, que também me fez startar para várias coisas naquela época. E foi maravilhoso. Que legal, né? Que legal, muito bom. Prazer estar aqui, uma delícia, uma alegria estar nesse lugar lindo, né? Como falou Sarita, esse lugar lindo. E que bom que a gente se conectou e que a gente se permite estar em lugares que talvez a gente não imaginasse estar, né? Ou não tivesse tanto no planejamento de estar, mas que a coisa chegou, né? Que vem pra gente, isso é muito legal. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a vocês. Que bom que você está aqui com a gente, né? E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Eu sou psicóloga há mais de 10 anos. Sou professora, mentora de carreiras, né? De pessoas nos processos, nos ambientes corporativos, nos ambientes de trabalho. Atendo consultório, né? A parte clínica. Atendo muito adulto com questões emocionais, com questões de relacionamento interpessoal e, principalmente, o que eu venho vendo, né, nessa minha jornada de atendimento de gente é que as pessoas têm medo e que o medo tem impedido muito as pessoas de alçarem voos, de conquistarem aquilo que elas querem, sonham e merecem realizar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Nossa. Vamos lá. Muito maravilha. Eu até tinha conversado com ela para ela perguntar para mim, mas antes de ela fazer essa pergunta para mim, como é que foi esse teu início? O início dessa caminhada, dessa jornada? Então, né? Há mais de 10 anos, mais especificamente 12, 13 anos, eu me formei em psicologia e tinha um outro trabalho. E queria, né? Os sonhos, eles nascem no coração da gente. A gente vai se preparando, estudando, caminhando para poder estar habilitado para realizar aquela atividade. Mas só que eu me formei e fiquei naquele medo de começar a atender, de abrir o consultório, de atrair clientes e tal. E eu tinha uma esteticista, né, uma pessoa que cuidava de mim, que ela, a filha dela ficou viúva, perdeu o marido, numa situação drástica e tal. E essa mulher me pediu: Jordana, atende a minha filha, cuida dela, ela está precisando de terapia. E aí, o que eu fiz? Cheguei em casa e falei: mãe, fulana me pediu para poder atender a filha dela, o que eu vou fazer a ela? Atende. Vai atender. Atende, velho. Aí eu: mãe, mas eu tô morrendo de medo. Aí ela: minha filha, se Deus te deu a oportunidade de estudar, oportunidade de se tornar uma psicóloga, então é porque Ele vai abrir o caminho para você poder passar. E aquilo já vem, né? Todo o poder da ancestralidade, né? Sim. Toda a coragem. Então ela falou para mim: dá o braço para o medo de um lado, para a ansiedade do outro, mas vai com a coragem. E assim eu comecei, aluguei uma salinha, né, uns horários no hospital que eu trabalhava, marcamos, né, para essa moça uma primeira sessão, ela não veio, marcamos uma segunda sessão, ela não veio também, mas vieram outras pessoas, e daí então nunca mais eu parei de atender. Então eu conciliava num primeiro momento o trabalho que eu tinha com os atendimentos, mas a clínica fluiu. E assim eu venho a partir, né, da coragem, de estudos, é claro, de especializações,
mas fluindo para atender gente, para cuidar de gente. Ô, Jordana, e essa questão do medo, você acha que foi só uma decisão e pronto? Aí já começou a atender e vamos? Ah, tá. O medo, ele faz parte da constituição do ser humano, de uma forma geral, né? Os colegas que vieram antes, que vieram aqui no canal, no podcast, falaram de empreendimentos, falam de finanças, de estética, de várias coisas. E tudo que é criado foi sonho de alguém um dia, mas só que o sonho, ele vem junto com algumas coisas, ele vem atraindo algumas coisas, medos, pensamentos, crenças, várias coisas. Então, para a gente lidar com os medos que nós temos, não é apenas acordar e falar, eu vou fazer. É preciso construir um caminho, desmistificar o medo e várias outras coisas que a gente vai falando, né, ao longo aqui desse nosso papo. Então, assim, tem uma decisão? Sim, a primeira decisão é a mais importante, é o primeiro degrau da escada. Tomar a decisão, que é o que vai conduzir para o pouquinho todo dia, o 1% todo dia, que a Sarita falou. Mas é preciso olhar para quê? Para o próximo degrau da escada, que é compreender, tá, o que eu tenho que fazer agora? De onde vem esse medo? O que está acontecendo? E falando sobre isso, eu queria saber de vocês, vocês têm medos? Tem medos aqui nessa mesa? Não, nessa mesa não, né? Então, eu particularmente, um tempo atrás, eu tinha medo de ficar sozinho, solteiro. Sim. Solteiro. Sim. Então, eu saí de um relacionamento e tentava logo em outro. Uhum. Foi até que aconteceu. Eu estou no terceiro relacionamento e por esse medo. E aí a ansiedade faz a gente, às vezes, tomar decisões às vezes equivocadas. Né, que a gente acaba tendo que pagar o preço depois. Mas um medo que eu acabei despertando, assim, foi bem enfático, era da velhice. Eu sempre falei que se Deus fez algo que não, não é legal, é a velhice. Tem tantas coisas, virtudes que a gente hoje vê, né? As pessoas idosas que conseguem ter uma vida legal, elas conseguem fazer desse período da vida uma boa coisa, mas no grande geral tem mais problema do que é a doença, é abandono, a incapacidade em várias questões. E aí, no podcast, eu descobri, né, com algumas pessoas que nessa questão desse medo que eu tinha, eu também fazia uma sabotagem. Então eu sempre comi muito que eu queria, né? Sempre andei da forma que eu queria, porque eu achava que eu ia morrer cedo. Sim. Né? E assim, querendo ou não querendo, algumas questões estão sendo mudadas por conta dessa questão, mas não é o medo ainda, né? Que eu ainda ainda tenho a aversão à velhice ainda. Sim. Mas eu já tenho tentado contornar para viver ainda mais do que eu ainda posso produzir. Né? Então, lugares que eu quero alcançar ainda. Legal. Você está falando, então, de algo que a gente chama que é uma estratégia de desmistificar o medo, que é de racionalizar. Porque a gente sabe que medo é um sentimento, uma sensação que aparece no nosso corpo, aparece nos nossos comportamentos, né? Pupila dilata, às vezes algumas pessoas têm dor de barriga, elas ficam indo no banheiro o tempo todo, gaguejam, várias coisas. E o medo, nós aprendemos também que é um instinto de proteção, né? De preservação da nossa vida, que é para fazer com que a gente tome atitudes com base naquela sinalização ali que o nosso corpo, a nossa mente está nos dando, para a gente mudar a estratégia, ou seja, para você lutar ou para você poder fugir de alguma coisa. E aí, nessa racionalização que você fez, por quê? Se o medo é um sentimento e a gente ficar vivendo à base de sentir medo e não racionalizar, que é essa segunda via, a gente não age. Então, o que é preciso, né? E o que foi que você fez, pelo que você está me contando? Você racionalizou isso para poder dessensibilizar e desmistificar. Né? Algumas pessoas falam até desmascarar o medo, né? Que é racionalizar, colocar ele ali na mesa, olhar para ele e falar, tá, por que eu tenho medo da velhice? Ou por que eu tenho um ranço, antipatia, não do velho, né? Da velhice.
Porque talvez eu não esteja vivendo meu presente com consciência, fazendo meu 1% todo dia, aproveitando ou me auto-sabotando, e não considerando que lá na frente, o que eu vou viver daqui 20, 30, 40 anos, é consequência inevitável daquilo que eu estou fazendo hoje. Então, o que a gente está construindo aqui agora vai levar aos degraus mais altos da escada. Então, o medo ele pode pintar, e vai acontecer, mas o que é preciso fazer? Olha na cara do medo e pergunta para ele, você está aparecendo aqui por causa de quê? Qual que é o pensamento que vem? O que eu deixo de desfrutar se eu ficar só em volta desse medo e alimentando ele? Então, deixa eu olhar para isso aqui, coloca ele aqui na mesa, sentar com ele e falar, qual que é? O que eu vou fazer a partir disso e o que eu posso construir a partir dessa sinalização que é o que o medo vem me trazendo. Eu achei interessante, acabou me trazendo outro insight, que assim, nessa questão de relacionamento, que é o que eu acabei falando sobre isso, que quando você coloca o seu eu à frente de tudo, outras pessoas, nessa questão de relacionamento, acabam ficando para trás. Os filhos são uma dessas pessoas que acabam sendo afetadas na questão de relacionamento. E eu tenho um problema sério, assim, de aproximação da minha filha. Embora a gente se fala sempre e tal, mas a gente não tem a proximidade. Para ter uma ideia, ela tem hoje 19 anos e nunca dormiu na minha casa, por exemplo. A gente até tem plano de se ver, mas se vê muito pouco. Né? Hoje o WhatsApp está aí para se falar todo dia, a gente também raramente se fala. Eu tenho um filho menor também, que por conta da questão ele é mais novo, né? Tem 13 anos, por conta da questão da adolescência, eles também os pais vão ficando meio que de lado. Né? E uma outra questão, eu não sei se isso é um medo ou se é uma coisa que comecei a colocar que os filhos meio que ficar me afastando de filhos, né? Por conta de lá na frente você, já na velhice, eles abandonam, não liga, não procura, não sei o que lá. Mas você falou um negócio que quem tem que fazer a minha parte, minha esposa até me cobra muito. A minha parte sou eu agora, no presente, né? É uma construção. O que vai acontecer depois é uma construção. Ele está deixando de construir agora porque ele já tem uma crença do que vai acontecer na velhice. Sim, e uma crença e um receio, né? Daquilo que a gente desconhece. A gente desconhece o que está daqui, sei lá, amanhã, daqui 1 minuto, sair ali na rua, a gente desconhece. Só que nós fazemos o quê? Projeções, a gente tem sonhos, a gente tem objetivos e principalmente intenção, né? Qual que é a nossa intenção aqui hoje, né? A gente tem intenção, a gente tem expectativas. Fala-se muito, por exemplo, quando você fala essa questão de vida, né, lá para frente, a gente fala de expectativa de vida. Ok, expectativa de vida do brasileiro hoje, qual que é? Mas ela pode aumentar, ela pode melhorar, ela pode diminuir, né? Pode, mas vai depender do que a gente está construindo, né? Como você falou. E sobre relacionamentos também, a gente tem intenção. Todos nós cometemos erros? Sim, inúmeros, todos os dias. E nós também podemos acertar. Mas a gente tem tanto medo, às vezes, de errar, que muitas vezes a gente não faz para casa aqui o arrozinho com feijão, né, que tem que ser feito. Então, é pensar, né, como para com o nosso corpo e a nossa mente, nós precisamos fazer o todo dia, né, seja a crença que você tenha, você faz suas orações, você medita, faz lá a caminhada, você faz várias coisas. Para as relações também a gente precisa de ter uma intenção, tá? Qual que é a minha intenção quando eu pego o telefone e mando uma mensagem? Qual é a minha intenção quando eu pego o telefone e mando para minha sobrinha, para as minhas 2 sobrinhas, e falo, Dindinha, amo vocês? Qual que é a minha intenção quando eu falo para a pessoa que está comigo, eu te amo? Ou aquilo que você fez não foi muito legal? Eu estou num ato de coragem, abrindo ali o peito e falando, isso é importante para mim, e eu quero que você saiba disso. E o que vai vir de lá para cá é expectativa, a gente não faz ideia. Porque como eu tenho uma sobrinha adolescente, uma delas adolescente, pode ser que ela não vá responder a minha mensagem. Ou não vê. E isso, ou não viu. Pode ser que meu namorado não vai conseguir responder a coisa na hora e a minha expectativa, às vezes, está muito alta e eu quero. E eu só vou retornar e fazer mais ações se o outro... Então, eu fico condicionando ao outro.
Então, eu não preciso condicionar. Eu só tenho que ter a intenção do quê? Ter clara a minha intenção e dizer, eu vou fazer minha parte. Faço a parte e o resto vem. Ô, Jordana, você falou de desmistificar o medo. Sim. Como que a pessoa consegue perceber que o que está travando ela de ir para voos maiores é só o medo ou tem mais coisa em volta? Pois é, né, Roberta? Quando a pessoa coloca... A gente ensina muitas pessoas em sessões de mentoria, de cursos e inclusive na terapia, né, principalmente, a gente ensina as pessoas a primeiro olharem para si e perceberem o que você está sentindo. Tá, diante de uma situação. A situação é nova, a situação é grande, é algo que você nunca fez, é uma mudança. Então, diante de mudanças, novidades, coisas grandes, nós todos humanos teremos alguma sensação diferente no corpo. Então, é preciso fazer o quê? O para casa. Olhar para si. Primeiro olhar para si e falar, tá, como que eu estou diante disso? Estou um pouco nervosa, estou ansiosa. E essa ansiedade, esse nervosismo, ele está tentando te impedir de avançar? Sim, se sim, então coloca na mesa já a sua lista de tudo que te amedronta em relação àquela situação e começa a racionalizar, tá? O que eu preciso para passar, porque é como se fosse um muro, né? Ou degraus de uma escada. O que eu preciso para subir um novo degrau? O que eu preciso para transpor esse muro? Tá, eu não sei o que eu vou encontrar. Ok, então comece a conversar com pessoas que já viveram aquela experiência. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu chegar lá. Ok, se prepare. Tá, eu estou sentindo uma coisa no corpo, tal. Descanse, durma, se alimente bem. Converse sobre isso que você está sentindo com alguém. Porque a palavra, ela tem o poder de nos ajudar a ressignificar aquilo que a gente está sentindo. E quando a gente ressignifica, às vezes descobre, vem uma luz, uma coisa que até então você não sabia, uma percepção, né? E diante de uma percepção, por exemplo, se eu sei que, eu tô com medo disso porque uma vez eu fui fazer tal coisa e alguém fez bullying comigo quando eu fui fazer. Ok, volta lá nessa situação, pensa quem que você era naquela época, o que você sabia, você não sabia o todo. Talvez o outro estava fazendo bullying com você porque ele também estava morrendo de medo e era o jeito dele. Mas a gente não tem o que fazer com o que o outro está fazendo. Nós podemos cuidar da gente mesmo. Então, essa atividade, essa ação de desmistificar, né, os medos e olhar para o degrau seguinte, ela é um exercício que tem que ser feito cada vez que um medo aparece. Então, todas as vezes, né, pintou um medo. Fala, eu queria ligar para fulano, mas eu tô com medo de, sei lá, e se ela não me responder? Se ele não aceitar? Se ele não quiser gravar comigo? E se isso e aquilo? Fala, eu vou ter que ampliar meu repertório, você tem que ir lá e tentar. Uma vez, eu tinha... eu presto serviço para o sindicato de rodoviários, né? E aí eu recebo fora do prazo do pagamento da resto da galera. Uhum. A maioria, como é rodoviária, recebe no dia 5. Eu botei o meu contato para receber no dia 30. Aí, eu sempre recebia antes, 29, 30. Aí, teve um dia que eu fiquei com receio de ir lá falar com o cara. De perguntar, que houve algum problema? E era medo mesmo de falar, será que vai dar ruim? E de cobrar. Eu tenho essa questão de cobrar, né? Hoje eu só tô melhor nisso. Sim. Eu tô melhor nisso. E aí, fiquei 4 dias sem receber, o cara realmente esqueceu. Ele esqueceu. Ele esqueceu, era simples. Aí o cara falou, podia ter... Você podia ter me falado, né? Não, quando for assim, pode falar. E aí, sim, realmente, sempre quando precisou, aí a gente aciona. Mas o medo de você... vai saber. O jeito que o outro vai interpretar. Eu não tinha uma relação de trabalho formal, né? Era a prestação de serviço. Então, vai saber que se eu estou cobrando, se eu cobrar, vão me mandar embora. Isso, que é o medo de uma relação que talvez para você não tivesse tão forte, firme. 6 anos lá já, vou fazer 7. Pois é, né? E a mente da gente, ela cria, né? A gente conversa muito sobre isso, né, Roberto? Uhum. Que a mente, o quanto que a nossa mente, ela cria sabotadores, bloqueios, que a gente foi aprendendo vida afora e precisa, né, fazer o quê? Ampliar, esticar, né? Que é o que a Roberta fala, esticar. Mas eu acho que essa questão também
é uma luta diária também, né? Porque você regride de vez em quando. Sim. Né? Sim. E eu acho que quando essa questão do medo, ela também, ele vai alcançando, a gente vai ficando mais velho, também tem medos que a gente não tinha. Isso. Por exemplo, água. Olha só, hein? Eu fui pra praia recentemente, eu sempre, por ser grandão, né? Ficava fora, aí na Praia da Barra lá, a gente vai para, vamos dizer, o primeiro metro, assim, né? É uma parte que não dá para muito você ficar, porque vem muita onda. Então eu sempre rompo essa parte, fico 2 metros para frente. Que não é assim, você andando, não é, por minha altura, não é tão fundo. Esses dias eu fui, a água me levou para um tal. Me levou que eu não botei o pé no chão, não senti. E para sair da água. Sim. E eu sempre fui de ficar muito tempo na água. Nunca fui de ficar na areia. Eu não voltei mais. Não voltei mais, não deu mais vontade. E aí você vai desenvolver. Vontade, né? Eu fiquei na resenha lá. Ficava lá na frente. Só ficava. Eu sempre ficava horas. Minha esposa, quando vai, fica mais na areia e eu ficava. E ela é bem mais baixa. Não é qualquer praia que dá pra gente ficar junto. Né? Ou eu vou, ela vai, mas onde eu fico, de cair que eu fui. Então a gente vai ficando, vai desenvolvendo. A cada idade, a cada etapa da vida, a gente tem medos distintos, diferentes, né? A criança, ela tem medos, né? E tem mais coragem de muitas coisas, até porque ela não vai tendo essas cascas que são as experiências da vida e que às vezes são experiências desprazerosas. Então a criança tem menos, né? Então, por isso, ela vai mais, ela arrisca, ela se joga nas brincadeiras. E ela tem medos, às vezes, de pessoas, de desconhecidos, às vezes de alguns animais. O adolescente, né, o jovem, né, entre 12 e 19 e até mais, ele vai tendo medo do social, né, das reprovações, das críticas, daquilo que é novo num ambiente em que tenha adultos, por exemplo, no ambiente corporativo. Mas ele tem muita coragem de se expor a alguns riscos. Dia desse eu estava conversando com um cliente, um adolescente, numa sessão, e ele falando que estava andando em cima da mureta numa BR. Eu falei, mas como assim? Você não tem medo, isso é loucura. Isso você arriscou sua vida e tal. Então, e não estou dizendo que seja certo, não tem que fazer, né? Mas é uma faixa etária em que as pessoas, que eles vão experimentar mais. E o adulto, ele já vai criando mais casca, né? Ele passou por várias coisas, várias experiências de prazer e de desprazer também. Então, se a gente tiver com uma mentalidade que a gente está focado só no negativo ou nas coisas ruins da vida, a gente vai tentar se proteger mais. E o instinto de preservação da vida, ele entra, né? Então, a água ali, o mar para você era algo que poderia tirar sua vida. E aí vai conectando com aquilo que você está falando, né? Do lá na frente, da gente não se sentir, às vezes, seguro e do desconhecido. E o mar é um mar de algo aberto que você não tem onde se segurar. Então, quando a gente vai ficando mais experiente, a gente vai criando uns bloqueios ali para proteger a própria vida, né? E quais são os medos da pessoa idosa, hein? Já que a gente está falando de fases, né? Eles têm medo da doença, eles têm medo do abandono, da solidão, de não ter alguém para conversar. E são todos medos reais que pode acontecer. Então, para toda a idade, a gente precisa aprender, ou em toda a idade, é preciso aprender a confrontar o medo, a olhar para ele, é preciso racionalizar e não só apenas sentir e conversar mesmo, falar, eu tô com medo, tô achando isso estranho, não sei, tô com um desconforto. Tem gente que não tem nem coragem de falar a palavra medo, né? E fala, não, eu tô com uma coisa estranha, um desconforto. Sim. Essa questão, papo uns 20 minutos contar assim. Essa questão inclusive de vir para cá, né? Nessa construção, você pode ter tido medo de como é que seria eu no primeiro momento esse relacionamento, como é que seria, né? Será que ele é de confiança de fato? Será que as pessoas no modo geral, como é que o cara sai deixa a família
para vir para Belo Horizonte, uma cidade que ele não conhece, pessoas que ele não conhece. Então, isso gera, né, esses medos aí. Né? Você teve medo? E a gente nem perguntou. Nessa situação, eu faço construções. A gente vem conversando, eu converso, eu olho. E quando você fez o convite, eu falei assim, mano, vou fazer. Só que assim, precisa fazer? Não precisa. Mas eu tenho essa vida. Sim. É mais uma oportunidade? Eu vou sim. E aí as coisas vai esticando. Era um podcast, a gente esticou pro evento na cafeteria e tudo. Só que assim, tem aquelas questões que volta a questão do meu livro, do que você conecta aquilo que você vibra. Sim. Então, quando ela fala assim, no negócio de medo, eu fico 20... Na hora que eu tô sendo... Eu falei isso pra Jordana, na hora que eu fui fazer esse segundo livro, que foi eu e tudo, tendo que conversar com todo mundo e ver o que eu queria, e eu vi que a minha mente, ela ficava trazendo os gatilhos o tempo todo. Sim. Eu ficava 20 minutos conversando com a minha mente. Sim. Aqui, isso não faz sentido. E é o que você chama de racionalizar o medo. Eu conversar, bato papo, igual eu tô conversando com você, olha no espelho, não é isso. Aqui, o negócio assim, eu vou fazer. Se você estiver comigo, nós vamos juntos. Se eu não tiver, eu tô nisso mesmo. É isso aí. Mas por que eu faço isso? Porque eu sei que se eu não olhar isso, eu vou vibrar e eu vou atrair. Isso. Aí também tem outras situações que a gente vai olhando. Você já trabalha, a gente vê seu resultado. Eu te acompanho no Instagram, a gente tem seu WhatsApp, a gente conversa, foi trocando. Não, quero que você faz isso, você foi me direcionando. Falou do estúdio, vim aqui, vim orar. Então, assim, não é por causa de mim, é por causa tudo que eu puder trazer as minhas certezas que eu preciso para que o negócio fique do jeito que a gente está aqui agora, que os convidados fiquem bem, tranquilo, bem acolhido. Você vai estruturando, mas você não tem controle de tudo. E aí você está falando de repertório, né? De repertório, de experiência. Repertório é experiência. É quantidade de vezes ou de informações que você vai lá buscar para poder racionalizar seu medo. E dizer, esse medo aqui eu não preciso ter por causa que eu me cerquei de informações, eu fui lá, experimentei, eu vi, você veio aqui, viu o estúdio, conheceu, conversou com as pessoas. O modelo que a gente fez, nem eu faço no Rio. Sim, então, e aí é o procedimento, o passo a passo. É uma coisa inédita. E a gente já vai levar esse modelo para outros centros. Sim. Né? Então, assim, é uma experiência... E a gente... Legal. O que a gente não teve foi o medo de tentar. Isso. Né? E o que eu tô aprendendo? É o que não pode ter. Isso, tô aprendendo no meio do caminho é o quê? A gente faz um movimento desse tamanhozinho aqui, mas ele reverbera muito maior. Isso. Então, se eu tiver oportunidade, eu não perco a oportunidade. Se tem uma oportunidade desse tamanho, eu vou, se for fazer sentido para mim, por quê? Porque eu sei que aquilo ali eu trabalho crença, aquilo ali eu avanço pessoalmente, e aquilo vai muito maior pela questão do transbordar que eu acredito. Isso. Aí a gente começa pequenininho com podcast, vamos gravar. Lá vai um coffee cast, lá vai um evento não sei onde. Muito legal. Outra muito questão legal. que eu achei muito interessante, que eu não sabia disso. Eu fui em Piracicaba, fui gravar lá também, e eu fui conhecer Kathleen Pinheiro, que é uma das autoras também nesse livro aí. E aí ela me deu um livro desse. Pra minha surpresa, ela estava anunciando, vou fazer um combo que vai ter o meu livro. Quando eu vi, era o livro que ela tá dentro. Incrível. E aí, algumas pessoas que eu entrevistei já aqui estão nesse livro também. Muito né? E assim, é uma coisa que eu não eu falei, eu vou arrumar um jeito de entrevistar todas elas agora. Já que está chegando, juntas, né? E já que estão juntas. Aconteceu no livro, teve um livro aí, que agora não vou lembrar qual que é. Acho que é Mulheres Protagonistas. Sim. Eu entrevistei pelo menos através de live. Foram de 10 pessoas, eu entrevistei 7. Hoje à noite você vai falar com a Isa também, que a Isa tá nele. Muito legal. E aí, falando dessa coisa toda de medos e de avançar e de cocriar e tal, a gente pensa muito no empreendedor, né? Na pessoa que tem um sonho, que tem objetivos claros, que tem um negócio bom, um serviço legal, uma chama assim no coração de que o propósito dela é claro, que ela sabe que ela vai transformar a vida de pessoas, que ela vai transformar o mundo, e às vezes ela não vai por medos. Então, o que a gente fala? Olhe para os seus medos, faz uma lista de tudo que você teme, de tudo que te assombra. Exercício, hein, gente? Exercício aí para nós, gratuito com Jordana. Faz uma lista mesmo, tá? Eu tenho medo disso. E vai pegando um por um dos seus medos e fazer isso que a Roberta tá falando, né? De conversar mesmo. Se for preciso, vai pro espelho, mas eu sugiro, pega um caderno. Legal. Pega um caderno e vai anotar. Tá, eu tenho medo disso. Por quê? Quando que esse medo surge? Tem alguém ou alguma situação que eu vivo e que reforça esse medo?
Porque medo é reflexo de estímulo que entra. Então, podem ser falas, né, coisas que a gente anda escutando, pessoas com quem a gente convive, lugares que você está frequentando e que vão reforçando, alimentando e aumentando aquele medo. Então, é preciso entender quais são os que chamam de gatilhos, né? O que dispara esse medo? O que acontece com você quando esse medo aparece? O que você deixa de conquistar, conseguir, vivenciar quando você dá atenção, se alimenta esse medo? E aí, começar a construir o quê? Tá, superando esse medo, eu vou viver o quê? O que tem atrás desse muro, atrás dessa cortina? O que tem no degrau de cima? E é preciso construir também a clareza dos seus objetivos, porque isso nos fortalece. Então, identificar o medo, saber o que alimenta para você poder ir construindo uma historinha diferente, né, em relação a isso, e construir sonhos e planos claros. Porque às vezes também a gente está só no sentir, racionalizou, e percebeu alguma coisa, mas não toma decisões e nem ações. Então precisa perceber, decidir e montar. Tá, então qual é a ação que eu tenho que fazer primeiro? Tá, se eu estou com medo de ir lá falar, beleza, qual é a primeira ação? Eu preciso estudar. A segunda, depois disso, vamos tentar gravar alguma coisa sozinho para poder se ver, né, naquilo. Vamos conversar com mais gente, vai lá pesquisar como que o outro faz. Então, ir aprendendo como que lida com isso, né? Muito show. E assim a gente vai fluindo, né? Preciso arrematar. Considerações finais, como é que faz para te encontrar? Certo. E... mesma coisa, eu não vou... Segue. Todo mundo aqui, eu acabei inventando essa história de reunião aí, de reunião no Meet. Sim, vai ter reunião. Então, vamos fazer uma reunião virtual. Se você quer saber mais sobre medo, tem medo, não sabe como desenvolver, se principalmente empreendedores, coloca aqui no comentário, eu quero. A gente vai promover uma agenda com a Jordana Lamar para desmistificar. E se for identificado que você tem uma coisa mais séria, alguma coisa que precisa ser resolvida, ela vai te dar uma atenção diferenciada. Então, escreve aí. Se você não quiser escrever, anota alguém, bota um arroba, aquele arroba aqui, que você quer, que tem medo, e você bota aquele arroba aí. Isso. Tá? Como é que faz para te encontrar? Legal. Sim, lá no Instagram é Psi Jordana Lamar, Psi de psicóloga mesmo, PSI Jordana Lamar. Aí lá tem meu telefone e tal. O YouTube tá caminhando, né? Mas lá no Instagram a pessoa consegue me encontrar e inclusive agendar consulta, atendimento lá. Tem outros vídeos lá legais também. Maravilha. Obrigada. Maravilha. Roberto, Obrigada. finaliza. Te agradecer por ter vindo, agradecer por contribuir aqui para todos que estão nos ouvindo, nos vendo. E segue lá, gente. Vamos que vamos. Maravilha. Inscreve no canal, dá aquele like, comenta, para ver se a gente participa dessa agenda. Isso. Acabou o esculacho. Beijo do Pesadão. Beijos. Breve acabou esse negócio de Pesadão. Em breve.